Oi gente, bem-vindos novamente ao QPC. Bom, hoje eu vou estar lançando o meu primeiro vídeo do Diário de Tentante. Há muito tempo eu estou pensando em fazer esse diário para poder compartilhar com as meninas dos grupos que eu participo e com outras meninas que estão passando pelo mesmo problema, pela mesma situação que eu. E nem sempre a gente escuta dos médicos explicações necessárias que satisfaçam as nossas dúvidas. Eu descobri que eu tenho dificuldades com fertilidade em 2010 e eu vou contar brevemente desde o começo para vocês como é que eu descobri. Ao longo da minha adolescência eu nunca fui irregular. Eu sempre tive meu ciclo menstrual regular. Mas em 2010 eu tomei um susto. Minha menstruação ficou sem vir por 2 meses e eu realmente pensei que eu pudesse estar grávida. Eu fiz um teste de farmácia que deu negativo. Eu fui numa clínica da minha cidade onde eu morava, fiz um beta que também deu negativo. Eu fiquei inconformada com os negativos, não porque eu fiquei inconformada não somente por não estar grávida, mas porque eu sabia que se não fosse gravidez era algum problema. E desde sempre eu sempre sonhei em ser mãe, construir uma família. E quando eu peguei os negativos na minha mão, dentro da minha cabeça eu já sabia que tinha algum problema. Mas eu não quis acreditar, eu não quis me dar por vencida. E eu procurei um ginecologista e ele me perguntou o que estava acontecendo, e aí eu contei pra ele toda a história. Falei até na época que a clínica que eu tinha feito beta era uma clínica de pequeno porte. Ele ficou meio assim, porque eu não queria realmente dar o meu braço a torcer. E ele me passou um outro beta. E me passou logo a ultrassonografia, né, a transvaginal. E eu fiz esse beta, que também deu negativo. Então eu já tinha 2 betas, eu já tinha um teste de farmácia. Então já estava dentro da minha cabeça que eu tinha algum problema. Eu só pedi a Deus que não fosse nada grave, nada que me impedisse de ser mãe lá na frente. Desculpem, eu estou um pouco resfriada, por isso a minha aparência, então me perdoem. Bom, eu fui fazer essa ultrassonografia e assim que ela me colocou lá na maca e fez todo o procedimento lá com os aparelhos, ela de cara, a médica que estava fazendo o exame na hora, ela falou assim, sem sinal de gravidez. Aquilo foi como as meninas que são tentantes e as que são tentantes e já são gestantes vai saber entender esse meu sentimento. Na hora eu estava começando um emprego e realmente não era o momento. Por outro lado, eu ia dar um jeito, né? Mas enfim, não era pra ser. E aí ali começou todo o meu drama, né? Ela falou que eu tinha muitos cistos nos ovários e que provavelmente era SOP, mas ela não podia dar um laudo porque ela não era médica, ela só estava realizando os exames. Eu peguei esse exame que saiu no mesmo dia e fui no ginecologista novamente e ele confirmou que era SOP, a síndrome dos ovários policísticos. Então hoje eu vou explicar para vocês o que é a SOP, né? A síndrome dos ovários policísticos, tem muitas pessoas que se confundem com cisto no ovário. Cisto no ovário é uma coisa e a síndrome do ovário policístico é outra coisa.
A síndrome dos ovários policísticos são vários cistos em volta dos ovários. Então, como imagine, como se meu punho fosse o ovário, tivesse vários feijõezinhos, como se fosse um choquito, né? Então, os dois ovários, meus dois ovários, eu tinha vários feijõezinhos. E eles impedem da mulher menstruar. O que acontece? Quando a mulher vai ovular, o folículo ele cresce até que ele estoura, por assim dizer, e a mulher ovula. Se não tem a fecundação, ela menstrua. Quando ela não consegue ovular, cria-se um líquido e esse folículo vira cisto. Então vai se criando vários deles. E uma das características da SOP é não deixar a mulher menstruar, logo ela não ovula, logo ela naquele momento é infértil. Não significa que ela é estéril, não é isso. Ela só está infértil naquele momento. Só que somente com a ajuda de tratamento é que esses folículos vão saindo, senão eles ficam lá. Eles podem crescer um pouquinho, como eles podem se multiplicar. No início, eu fiquei bem assustada, porque eu ouvi muitos rumores e eu também não encontrei um médico que me explicasse direito, com calma e paciência, qual era o meu problema. Mas isso é uma história para um outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. O que aconteceu? Quando ele me disse que eu tinha SOP, ele me perguntou se eu queria engravidar ou não. Então eu perguntei para ele, fazendo o tratamento, quanto tempo mais ou menos eu levaria para conseguir engravidar. Isso em 2010. E ele disse para mim que eu começando o tratamento naquele momento, que a probabilidade de eu engravidar seria dali a 3 anos, né? E agora em 2014 eu completei 4 anos. E agora eu tô indo pro 5º ano em 2015. E ele me explicou que o meu corpo tem resistência à insulina e tudo mais, e que eu tinha que começar a tomar metformina. As meninas que têm SOP provavelmente já devem ter tomado. Mas de início, ele me perguntou, você quer o tratamento para engravidar ou você quer o tratamento para controlar a SOP, mas e não engravidar? Como ele me disse que eu ia levar 3 anos, então eu preferi começar o tratamento para engravidar, para começar a adiantar esse processo, já que eu estava mais nova do que, obviamente, eu estou hoje. E aí ele me passou o Diane 35, eu comecei o tratamento com o Diane 35. Eu tinha 8 cistos em um ovário e 9 no outro. Eu não lembro exatamente a quantidade do direito e do esquerdo. Eu sei que era aproximadamente essa quantidade de cistos que eu tinha. Para muitas meninas, eu tenho colegas que me disseram que o Diane 35 resolveu. Para quem não conhece, o Diane 35 ele é um anticoncepcional que também ajuda na SOP. Por quê? Porque quem tem SOP tem a menstruação irregular. Então a pessoa menstrua de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Eu já fiquei 6 meses sem menstruar, como eu já fiquei 40 dias menstruando praticamente com uma hemorragia direto. Então, o primeiro passo é você colocar a sua menstruação regular, e o anticoncepcional ele te coloca regular. O problema é que o Diane 35, ele me deixou regular, mas me deixou dependente, entendeu? Eu fiquei dependente dele. Ele não... como é que eu vou explicar? Quando eu parava de tomar o remédio, eu não ficava regular. Eu só ficava regular quando eu tomava ele. E ele fez com que multiplicassem os cistos, eu não sei porquê. E isso que eu tô falando pra vocês, eu não tô tirando isso da minha cabeça. Eu tô tirando de informações que os médicos me deram. A prova disso são todos os exames e todas as coisas que eu tenho na minha mão, né? Eu posso estar errada, se eu estiver errada, infelizmente foi os médicos que me disseram assim. Eu tomei o Diane 35 por um tempo e ele não resolveu o meu problema. Eu fiquei uns 2 anos presa nesse remédio, mas como eu tava vendo que ele não tava resolvendo o meu problema,
eu fiz muita pausa, eu parei, eu desisti muitas vezes dentro desses 2 anos. E ao longo desse período eu fui buscando outras opiniões de médicos diferentes. Como eu falei pra vocês, quando eu descobri a SOP, eu tava com um ginecologista, só que era um homem, era um senhor já. E quando eu parei de usar o Diane 35, eu já tava com uma outra médica. Mas num outro vídeo eu vou explicar em quantos médicos eu fui, o porquê, qual foi o meu objetivo e como eu cheguei nesse médico que eu tô hoje. Isso é um assunto para um outro vídeo. Mas enfim, o desespero bateu, né? 2 anos já tinha se passado. Não é financeiramente falando, é muito mais psicologicamente. Porque o sentimento que te dá mesmo é de frustração, é de derrota, né? Eu posso estar sendo muito exagerada, mas as meninas sabem, as tentantes sabem que muitas das vezes é a frustração com a derrota e a gente tem que achar uma maneira, segurar na fé, acreditar e conseguir, e é muito difícil. E eu cheguei nela e falei, poxa, não existe uma cirurgia, não sei, pra raspar os ovários e me dar uma chance? E aí me cai a bomba sobre a minha cabeça, que eu não tinha conhecimento, é que essa médica falou pra mim que a SOP não tem cura. Ela tem maneiras de você controlar, né, pra que não piore e pra que lá na frente não se torne, por exemplo, um câncer. Por isso a necessidade e a importância da gente tratar agora, né, pra não deixar se agravar. No meu caso não tava pra tanto, mas eu comecei com 8 cistos, 9 em um ovário, 8 no outro, e de repente eu já tava, ela me passou uma outra ultra e aí eu já tava com 30, 40 no total. E eu sentia muitas dores. E aí eu comecei a ficar desesperada e aí foi quando ela falou pra mim, uau, você não tem cura, o seu tratamento é pra engravidar. Com a gravidez depois vai te ajudar muito, mas a gente precisa encontrar uma maneira de controlar. E o primeiro passo é controlar, amenizar para eu poder engravidar. E aí ela me explicou a diferença do cisto no ovário para síndrome de ovário policístico, que são 2 coisas diferentes, como eu falei no início do vídeo. O cisto é para quem tem um cisto só no ovário e grande. Eles crescem do tamanho de uma laranja, no máximo do tamanho de um prato, de acordo com o que ela me disse. E a SOP não, são vários cistos, como eu expliquei, como se fosse um choquito, são vários cistos em torno do ovário. Sendo que o cisto você tira e pronto. Quem tem a síndrome, você pode até um método que eles, se eu não me engano, eles fazem um corte na pessoa e eles furam, né, esses cistos, eles como se estourassem bexiga, mais ou menos assim. Só que vai voltar, não talvez na proporção, na quantidade que você estava, mas vai voltar. Isso me desanimou muito e ela falou, você não tem necessidade de fazer nenhuma cirurgia. A gente, para chegar nesse ponto, tem que fazer todos os tratamentos, todos os exames para descobrir quais são os melhores métodos e descobrir quais são os tratamentos certos, até chegar num ponto que, se realmente não der certo, ou eu vou ter que fazer esse método, ou então a FIV, que é a fertilização in vitro, e para quem sabe é muito, muito cara. E eu ouvindo ela falar, aquelas coisas rodavam assim dentro da minha cabeça e juro pra vocês que eu me desanimei profundamente. Profundamente. E aí ela suspendeu o Diane 35 e começou a passar outros tipos de remédio. O interessante dessa médica é que quando eu entrei na sala na primeira consulta, ela já viu as características da SOP. Tem umas características que são muito, não é agravantes a palavra, mas fica muito na cara, né? Quando uma menina com SOP vai procurar a ginecologista e ela já tem a SOP, uma das características assim que você percebe logo são as espinhas, a acne que dá, sobrepeso, né? Obesidade.
E as que só a gente sabe é muita queda de cabelo, que é o que acontece comigo direto. E o crescimento de pelos rápido, crescem rapidamente em locais que não são tão comuns assim. E que é muito constrangedor, dependendo de como tá a situação de cada pessoa, né? Enfim, quando eu entrei na sala, ela chegou e falou assim: nossa, você tá com a pele muito oleosa, você tem muita acne, você tem SOP. E eu mostrei os exames pra ela e ela só confirmou. Gente, se tem alguém me assistindo que se enquadra nesse perfil e ainda não procurou ajuda, procure. Se você já está fazendo o seu tratamento e está dando certo, ótimo. Mas se você está começando agora, não busque somente uma opinião, vá atrás de outras. E compartilhem a sua experiência, porque ajuda muito. Você encontra com muito mais facilidade informações no YouTube do que você tendo que marcar uma consulta e às vezes você chega lá e nem é bem tratado. O meu tratamento está sendo com remédio. A primeira batalha foi ficar regular. E agora eu tô entrando na batalha do peso. Eu até postei o meu retorno no meu blog falando disso, que eu vou começar a lutar contra a obesidade para me ajudar, não só na questão de engravidar, mas na saúde em si, porque ser sedentária te traz muitos problemas e eu tô começando a sentir isso agora e eu sou muito nova pra poder estar do jeito que eu tô. E eu vou fazer outros vídeos explicando melhor. Eu queria vir mesmo hoje aqui pra poder explicar o que é a SOP, dizer quais são os sintomas, quais as formas de tratamento e dizer pra vocês que eu vou colocar mais em detalhes lá no blog. Vou colocar direitinho o que é a SOP, quais são as formas de tratamento, vou colocar tudo direitinho, com mais detalhe pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu vou fazer esse diário de tentante com um vídeo por semana, explicando pra vocês como eu já tô nesse rumo de tentante há 4 anos, então eu tenho muita coisa pra falar. Mas o que eu posso dizer pra vocês agora, pra não embolar, é que eu graças a Deus, achei um médico bom. E eu comecei esse ano o tratamento com cicloprimogina. Já terminei, eu fiquei 3 ciclos tomando cicloprimogina e já passei pelo primeiro ciclo sem ele e eu fiquei regular, graças a Deus, que é o que eu não estava conseguindo. Então, creio eu que a próxima etapa do meu tratamento vai ser com indutor de ovulação. Para isso, eu estou tentando marcar a consulta para esse mês ainda de dezembro. Eu até postei no Face que eu tô com uma dificuldade para conseguir essa consulta. Eu não sei se eu vou conseguir, mas tudo eu coloco aqui. De início é isso. Eu quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui e dizer para vocês muito obrigada. Para as tentantes, para ter força. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes eu oscilei, muitas vezes eu desisti, muitas vezes o desespero bateu. E eu passei esses 4 anos sem contar pra ninguém que eu tenho esse problema, né? Só meu marido, minha mãe, que sabia, provavelmente família, amigos, vão estar descobrindo agora depois de assistir esse vídeo. Então, só de estar fazendo o vídeo já é muito difícil, porque eu tinha, não é vergonha, realmente uma frustração de contar, de não querer me colocar como vítima e nem ficar recebendo carinho, mas de uma maneira assim, de coitadinha. Eu não sei, eu preferi não contar, mas encontrar pessoas que têm o mesmo problema que eu, não só SOP, mas a dificuldade, porque independente do problema que você tenha, nós temos um objetivo em comum, que era engravidar.
Então, quando eu encontrei grupos e pessoas que têm a mesma dificuldade que eu, me ajudou muito e foi o que me levantou. Então, o meu objetivo desse diário é para ficar de recordação para mim, para eu e meu esposo, para quando chegar a minha vitória, eu tá vendo esse vídeo que eu tô fazendo hoje e eu ver que valeu a pena. Então é por isso que eu estou começando o meu diário de tentante. Eu vou tentar colocar um vídeo por semana explicando ao longo dessa minha caminhada, porque 4 anos de tratamento, então eu tenho muita coisa para contar e eu não vou colocar tudo em um vídeo só para não virar um filme, tá bom? Então, meninas, eu vou colocar aqui na descrição o blog. Visitem o blog que vocês vão ver todas as informações sobre a SOP para quem quiser saber mais. Meu e-mail para quem quiser conversar comigo, me mandar alguma pergunta ou trocar informações. Compartilhar a sua experiência, eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Tem a fanpage, vocês curtam lá, que vocês vão estar sempre recebendo informações de quando eu vou estar lançando o vídeo, até porque o QPC não vai ser um canal só para o meu diário de tentante. E me sigam no Twitter, tá bom? Meninas, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!